De repente, a vida pega assim e vira tudo de cabeça pra baixo, não, de cabeça pra cima, né? Foi muito bom. Mas a gente esquece que tudo na vida tem uns prós e tem uns contras. E com essa mudança radical que aconteceu no meu ministério, na minha vida, acabou que eu tive que aprender a lidar com muitas questões que eu ainda não sabia que eu conseguia lidar. Eu tive que aprender a me acostumar com alguns momentos que eu não sabia que eu teria que passar. E depois que eu enfrentei todo o processo para que o Espírito Santo, de uma forma totalmente paciente, bondoso, longânimo, porque foi um processo muito intenso, foi um processo muito demorado. Depois que ele, de uma forma totalmente amoroso, carinhoso, ele me construiu pouco a pouco, pedacinho por pedacinho. Hoje eu sinto que tudo aquilo que eu passei lá atrás serviu para que me deixasse pronto para eu viver o que eu estou vivendo hoje. E lá atrás eu reclamei muito sobre aquilo que eu estava vivendo, sobre aquilo que eu estava passando, e eu falei, mas qual é o sentido que existe para que eu possa estar passando isso aqui agora, sendo que o destino que ele propôs para eu chegar é totalmente diferente do que as circunstâncias atuais estão me mostrando. E é nesse momento que a gente começa a olhar para tudo que está acontecendo ao nosso redor, para as evidências, para as circunstâncias, para os momentos, e a gente começa a duvidar e a querer retrucar e até mesmo a murmurar sobre qual é realmente o nosso destino, sobre realmente aonde a gente deve chegar, se a gente vai chegar. Porque quantos momentos eu passei, quantas noites eu vivi, e eu olhava para a minha vida e eu falava, é impossível ele realmente ter um plano tão lindo como ele disse que tem para a minha vida. Eu cheguei, Clebson, a dizer que o plano dele tinha sido falhado por culpa minha. Não vou dizer que não atrasou porque eu poderia ter me posicionado mais rápido. Ou talvez não, talvez o momento fosse agora. Mas eu quero muito contextualizar com vocês aqui através da vida de Naamã, sobre o que o processo causa na nossa vida espiritual. Sobre o que o processo nos ensina, Julieta. Sobre o que o processo nos mostra. Sobre como ele nos deixa pronto, no prumo, alinhado, para que a gente possa viver o propósito com plenitude na presença do Espírito Santo. Naamã, ele era chefe lá do exército da Síria, ele era líder do exército. Então ele era um cara importante. Ele era um cara de uma posição muito alta. Ele era um cara, igual a senhora falou. Ele não era qualquer um. Só por ele ser chefe, ele já estava numa posição a mais do que as outras pessoas. Mas por ele ser chefe do exército, porque o exército de um reinado, de um reino, é muito importante, porque é o exército que defende, é o exército que luta. Então ele já estava numa posição alta. Só que Naamã, ele era chefe do exército. Naamã, ele era líder dos caras que lutavam. Ele, com certeza, ele já tinha vencido muitas batalhas, porque para ele estar na posição que ele estava, ele com certeza ele era bom, com certeza ele tinha potencial e com certeza ele estava pronto para desempenhar o papel dele. Só que tem um detalhe: Naamã estava doente. Naamã estava com uma doença que era totalmente infecciosa. E essa doença ela passava para outras pessoas. Era uma doença terrível na época. Se você for puxar o histórico, quando a pessoa contraía essa doença, a pessoa ela tinha que ser afastada pela lei, né, hebraica dos judeus. Ela tinha que ser afastada para que ela pudesse ser curada e para depois ela voltar para o meio da sociedade. Ele estava com lepra. E ele conviveu com essa lepra. Acredito, a Bíblia não menciona quanto tempo ele viveu com essa lepra, mas eu acredito que foi por um período significativo. Até que teve um dia que Deus decide chamar Naamã, para que primeiro ele passasse por um processo, o processo dele possa ter durado um dia para que ele fosse curado. É o momento que Deus usa a menina dentro da casa dele, na zona de conforto dele, no lar dele. Fala assim: é o seguinte, eu tenho a solução para o que você está vivendo. Eu sei exatamente aonde você vai encontrar a solução para os seus problemas. Foi quando ela menciona sobre o profeta. Falou: tem um cara lá na minha cidade, lá na minha terra, ele é bom, ele é fera, ele cura, Jesus usa ele. E ela falou: vai ao encontro dele, pode ir lá, porque ele vai te curar. A primeira chamada que Naamã recebe para viver o processo de Deus, para que ele fosse curado,
foi de uma pessoa dentro da casa dele, a empregada dele. E eu acho muito interessante, a galera pregou sobre isso um dia. Essa menina, gente, ela poderia ter deixado ele morrer à míngua. Ela poderia ter se vingado dele de uma forma e deixado ele lá com aquela doença. Porque quem sabe, o exército da Síria, quando foi pegar ela, matou a família dela. Quem sabe, o exército, quando foi raptar aquela menina, não maltratou ela. Porque ela era uma menina na mão de um monte de soldados. Só que naquele momento, o primeiro orgulho a ser quebrado foi daquela menina lá dentro da casa dele. Na mãe ia ter que quebrar o orgulho dele, mas o primeiro orgulho a ser quebrado foi o da menina que estava lá dentro. E talvez ela nem tivesse orgulho. Porque para ela ter a atitude de chegar nele, para falar com ele e falar assim, eu quero te ajudar, eu quero te ajudar. O coração daquela menina estava totalmente voltado para o coração de Cristo. Porque ela poderia, Juliane, ter deixado ele lá. Falar, esse cara aí que me raptou, vai morrer. Vai morrer. Mas não. Ela chega para ele e fala assim, eu conheço alguém que é usado por alguém que pode te curar. E aí Naamã vai ao encontro, né? Junta todo mundo, general, chefe, né? Então ele juntou todo mundo e foi até o encontro do cara. Na realidade, se eu não me engano, ele foi para o rei primeiro com uma carta e o rei de Israel ficou nervoso. Falou, você não consegue te curar não, cara. Você está ficando doido. Realmente, o rei ficou pilhado, o rei ficou nervoso. Porque ele achou que Naamã estava blasfemando, no caso. E aí, o profeta Eliseu fica sabendo de tudo que está acontecendo. Manda avisar Naamã para ele descer ao Jordão. Ele vai mergulhar 7 vezes, vai passar por um processo. E depois que ele fizer isso, fala para ele que ele vai ser curado. Fala para ele que depois que ele fizer isso, a lepra dele vai sair. E não só a lepra externa, mas a lepra interna também. Porque às vezes a gente pega tudo numa forma física, né? Mas a gente não pode esquecer também do lado espiritual. Quantas das vezes o nosso coração está leproso? Quantas das vezes a gente está com aquela doença dentro de nós que nos contamina, nos impede de avançar, nos paralisa e nos deixa no mesmo lugar? Eu acredito, não posso julgar, mas eu acredito que aquele homem estava também com um vazio enorme no coração dele. Porque para pensar, ele era chefe general, então ele era o cara que ele saía à vista para todo mundo todos os dias, ele era o cara que estava no meio da galera, ele era o cara popular que estava no meio de todo mundo, e de repente, ele está com uma doença que limita a existência dele no meio da sociedade. Acredito que o vazio começou no coração dele, quando ele percebeu que ele estava com uma doença, que talvez lá na frente poderia fazer ele perder tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha. Exército, posição, liderança. Só que Naamã sabia do potencial dele. E a gente, pela palavra, vê que ele tinha um potencial porque ele era livre. Mas era necessário Naamã descer ao Jordão para que ele estivesse completamente pronto para viver aquilo que ele tinha. Para viver no meio de tudo. É o momento que quando ele ouve o recado de Eliseu, o bicho fica nervoso. Porque ele ficou indignado, porque o Rio Jordão na época ele era muito sujo. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu sobre essa história. Eu estou contextualizando porque talvez tenha alguém que não tenha ouvido ainda. Mas o Rio Jordão ele era muito sujo. Ele era um rio barrento. Ele era um rio que ele era usado mais para os animais passar por aquele rio, tomar água. E uma pequena quantidade de esgoto caía sobre aquele rio, mas ele não era poluído ao ponto de contaminar alguém, mas ele era sujo. E Eliseu fala para ele, desce para o rio, faz o que eu estou falando e você vai ser curado. E quando ele bate de frente com aquilo que ele ouviu, ele se recusa a descer o Rio Jordão. Foi nesse momento que o Espírito Santo falou assim, Jessé, você foi o Naamã. Você foi o Naamã. E quando eu parei para analisar os detalhes da vida desse homem, eu vi que realmente eu fui Naamã e muitas das vezes eu quero voltar a ser Naamã. Sim, porque a gente não pode esquecer que o nosso velho homem está aqui, ó, batendo na porta todos os dias falando, eu quero voltar, eu quero voltar. Só que nós fomos crucificados com Cristo e já não é mais a gente que vive, mas é Ele que vive na gente. E aí ele fica de lado, fala, não vou descer o rio é sujo. O significado do Rio Jordão, lugar onde se desce
lugar para se descer. O rio era sujo. Aparentemente, aos olhos humanos, era inútil. Mas era um rio que curava. Aparentemente, aos olhos humanos, era um rio que não tinha benefício nenhum, Mateus. Mas era um rio que sarava. Era um rio que poderia reverter totalmente a vida daquele homem. Mas sabe por que ele ficou nervoso? Sabe por que ele ficou totalmente zangado, como diz a Bíblia? Porque ele ia ter que sair da zona de conforto dele, passar pelo processo para ele ter êxito naquilo que ele queria. E muitas das vezes, meu cristiano, a gente não quer sair da nossa zona de conforto para viver o processo de Deus na nossa vida. Esses dias um jovem chegou para mim, numa igreja que eu estava cantando, e ele falou assim: Jessé, como que você fez? Como você agiu? O que aconteceu para que em tão pouco tempo você fosse levado, pelas igrejas, pelo Brasil, as suas canções, as pessoas começaram a ouvir? O que você fez? E eu falei para ele: eu passei pelo processo para que eu pudesse alcançar o propósito. E aí, às vezes não tem como a gente chegar no propósito sem passar pelo processo. Até tem, mas quem chega no propósito sem passar pelo processo, ele se encanta com qualquer proposta. Porque o processo ele nos ensina que não há outro meio de desempenhar um propósito se não for por meio de Jesus Cristo. O processo ele nos ensina que a glória não é nossa, Sandra, mas a glória é de Deus. O processo nos ensina, Lucas, que nós não somos ninguém, que nós somos apenas pó, e que se precisar a gente descer no rio barrento, sujo, a gente tem que descer, porque quem faz é Ele, quem trabalha é Ele, quem age é Ele. O processo deixa a gente lá embaixo. O processo ele pega a gente todinho por inteiro, mas ele deixa a gente pronto, deixa a gente alinhado, deixa a gente no prumo para viver com plenitude o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E Naamã dá outra ideia para Eliseu. Na verdade ele questiona e fala assim: mas tem um rio melhor aqui na terra de Israel para que eu possa descer, para que eu possa mergulhar. Não é possível que esse cara vai mandar eu descer num rio onde todo mundo sabe que é sujo, todo mundo sabe que eu sou general, todo mundo sabe qual é a minha posição e eu vou ter que passar essa vergonha. Imagina ele Naamã com esse pensamento. Com certeza ele estava. Porque o orgulho faz a gente pensar que a gente é melhor do que alguém, maior do que alguém, e nós não somos. Todos nós estamos na mesma posição, alinhados, porque quem faz é Ele e o maior é Ele. Nós não somos ninguém. Só que Naamã, por ele achar que ele merecia alguma coisa, é a hora que o momento que ele questiona e fala assim: mas tem um rio melhor, tem uma banda, tem um farpar. Com certeza tinha águas cristalinas nesse rio. Só que Jesus queria Israel que Naamã descesse ao Jordão. Ele tinha que se humilhar, ele tinha que passar pelo processo, ele tinha que entender que ele tinha que sofrer, que o coração dele teria que ser quebrantado, moído. E a mesma coisa que a gente faz quando a gente desce a casa do oleiro, e lá na casa do oleiro ele quebra a gente todinho, mas deixa a gente no molde pronto para que ele possa nos usar. Ele dá a ideia: não, pelo amor de Deus, eu vou para outro rio, vou para outro lugar. Só que não, ele tinha que ir para o Rio Jordão. Por quê? Porque o Rio Jordão era o que iria curar ele. O Espírito Santo, através dessa atitude de Naamã, conversou comigo e falou assim: Jessé, quantas vezes você quis fugir do processo? E quantas vezes, pastor, eu quis pegar atalhos para que eu pudesse viver o processo? Porque Naamã, ele queria pegar atalho, ele queria ir por Abana, ele queria ir por Farpar, mas ele não queria passar pelo Jordão. Quantas das vezes a gente quer buscar meios para que a gente acelere o processo, para que seja de uma forma mais fácil, menos dolorida, para que a gente passe por isso logo, porque a gente é muito imediatista. Eu sou imediatista, gente, eu acho que eu tenho hiperatividade. De verdade. Eu sou muito acelerado. Eu sou muito intenso, eu quero tudo na hora, do meu jeito, e se não for assim eu já começo a tremer, já me dá piripaque, porque eu sou muito acelerado. Tá dando pra vocês verem, no meu comportamento aqui, que eu fico toda hora assim, né? E eu tenho esse problema, mas eu acredito que muita gente tem esse problema. Só que não existe a possibilidade de toda a lepra sair da gente,
se a gente não pegar o único caminho, que é o Jordão, que é Jesus Cristo de Nazaré, que é um rio que a gente olha e fala assim, não, mas é duro, é difícil, é doloroso, mas é o Jordão que cura, que sara, que transforma, que limpa. Porque aparentemente Jesus não tem nada para oferecer para a gente, aparentemente Jesus é totalmente desconfortável, mas é Jesus, irmã Cláudia, que tira todo o mal da gente, que tira toda, sabe, toda aquela incredulidade, toda a hipocrisia, toda a falta de amor, Gabriel. É só Jesus que tem o poder de nos deixar pronto. E eu falo isso baseado quando Pedro bate com Jesus lá, tem uma discussão, Pedro discutia toda hora, né? Mas quando ele fala para Jesus assim, a palavra é muito dura, e Jesus era direto e falou, Pedro, quiser vai embora. Vai com eles. Só que no momento que Pedro cai em si, ele fala, para onde é que eu vou? Se só tu tem palavra de vida eterna. Jesus hoje está nos convidando para olhar para o Jordão e falar, realmente, se tem que passar pelo Jordão, eu vou passar, eu vou descer. Mas eu reconheço que é só no Jordão que eu encontro a palavra de vida eterna. Porque Jesus, ele é como o Jordão. Jesus não tinha nada para oferecer para ninguém, galera. Sabe, Jesus era totalmente discriminado, Jesus era totalmente rejeitado. Jesus era a Bíblia própria fala que Jesus ele era indigno entre os homens, a aparência dele era indigna. Como é que a pessoa que ela não quer encontrar a verdadeira palavra, ela olha para Jesus? Porque muita gente vai para procurar o estereótipo, aquilo que vê, mas a Bíblia fala que a gente não tem que andar pela vista. E quantas pessoas foram encontrar com Jesus naquela época e voltaram para trás porque não viram nele aquilo que eles estavam procurando? A mesma coisa foi com esse soldado, e eu não estou fugindo do contexto, eu estou querendo juntar as peças, para que a gente possa entender que Jesus representa esse Jordão na nossa vida. Que um dia esse Jordão lá atrás veio para o que era seus e os seus não receberam. Que esse Jordão estava lá de braços abertos, com uma fonte jorrando dele, e essa fonte poderia matar a água de muita gente, mas ao invés das pessoas beberem da água, mataram a fonte. Mataram ele, Julinho. Porque é muito difícil a gente pegar Jesus, passar por Jesus sem ser de uma forma dolorosa. Sabe por quê? Porque Jesus é o cara que chega pra gente, puxa a gente e fala assim, o seu pecado, o seu erro fica. É doloroso isso. E eu tive que abandonar. Eu tive que abandonar alguma coisa. E foi muito dolorido. Foi muito dolorido, sabe por quê? Porque eu achava que eu não era capaz de suportar, de conseguir ficar de pé, porque eu não via capacidade nenhuma em mim. E hoje eu vejo que realmente a capacidade não está em mim, está nele. Hoje eu vejo, Juliane, que não foi eu, foi ele. Hoje eu vejo, Claudionat, que não sou eu quem canta, quem faz é ele. As letras que são escritas através do meu coração, quem inspira é ele. Não existe a possibilidade de Jessé fazer alguma coisa, sabe por quê? Porque um dia eu fui leproso e a lepra só saiu de mim porque o Jordão me encontrou. Não fui eu, Zeraíus. Não fui eu. Eu preciso muito falar aqui também sobre a eficácia do processo. O Rio Jordão hoje, ele é um dos rios mais importantes da área de Israel. Porque ele é a principal fonte de irrigação hídrica, né? Para a agricultura daquela região lá de Israel. Olha para vocês verem. O Rio Jordão, que era um rio barrento, que era um rio que todo mundo discriminava, que ninguém queria mergulhar, que Naamã se recusou a descer. Era um rio que dava crescimento para tudo que estava ao redor. Hoje o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, se você quer crescer, se você quer evoluir, é necessário que você enfrente e desça ao Jordão. Porque ele te faz crescer, e eu cantei aqui, Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que vem para o mal, vem para a morte. Mas é para fazer você crescer. Eu lembro que foi numa quinta-feira, numa quarta-feira na verdade, num domingo. Desculpa, é que eu sou percasado. No domingo, irmão Stanley, cheguei e falei assim, antes de tudo isso acontecer, lá atrás, ano passado, falei assim, eu cansei.
agora eu vou largar tudo e vou deixar largado, não vou pegar mais nada. Eu não vou vir, Maria. Eu falei, Maria Eduarda, eu não vou vir mais. Vou sumir no mapa. Agora não tem volta. Cheguei no meu time. Gente, eu dava muito. Como eu era da mãe na época, eu dava muito trabalho. Eu dava muito trabalho não só para os meus pastores, mas eu dava trabalho para todo mundo. Porque Paulo não tinha a compreensão de que eu precisava descer ao Jordão para que o Jordão tirasse toda a lepra de mim. Então eu achava que da maneira que eu estava legal. Eu tenho potencial, eu faço, eu sou o líder do exército, então não precisa que essa lepra saia de mim. A soberba, a arrogância, de achar que por a gente estar em algum lugar, de achar que por a gente, ter alguma coisa que não é nossa, mas é dele, por achar isso, a gente às vezes acha que a gente não precisa de mais nada, irmão. Que a gente não precisa mais perdoar, que a gente não precisa amar, que a gente não precisa passar pelo processo de desconstrução para ser reconstruído, para poder estar pronto para viver o que Deus tem para a gente viver. E eu lembro que no domingo eu falei, vou fazer isso. E fiz. Domingo, segunda, terça, na quarta, se eu não me engano. Eu comecei a olhar para toda a minha vida. Comecei a olhar para todas as promessas que Deus tinha feito. Comecei a imaginar e a idealizar tudo aquilo que Ele tinha me falado. E comecei a imaginar o Júlio vivendo tudo aquilo. Eu fui para a sala da minha casa e eu comecei a cantar as minhas músicas. E eu comecei a imaginar na minha mente, Henrique, aquilo que Ele disse que aconteceria. Que multidões seriam alcançadas através do meu testemunho. Que vidas seriam libertas através dessas canções. Só que eu estava imaginando, mas eu precisava executar. Foi o que aconteceu com Eliseu, porque ele falou, eu pensei que Eliseu ia vir orar, pôr a mão na minha cabeça, e da forma espiritual isso ia sair de mim. Mas não, ele precisava ter uma atitude. Porque nem tudo é somente com oração, nem tudo é somente com o sai em nome de Jesus e foi. Não. Existe mal dentro da gente. Que a gente tem que ter a atitude de falar assim, esse aqui sai, esse aqui sai, esse aqui sai. E Jesus fica. Existem coisas que não é ninguém que vai fazer por a gente. É a gente que vai chegar e vai falar assim, cara, agora chega, deu um basta. Agora eu entro no prumo, eu vou estar alinhado e vou estar disposto a passar pelo processo para que Ele me quebre. E para que eu esteja pronto para viver aquilo que Ele tem para eu viver. Porque Eliseu não, Naamã, eu estou querendo deixar o Eliseu leproso. Mas Naamã ele queria fácil, irmã Sandra. Naamã ele queria tudo de uma forma rápida. Ele não queria ter atitude, ele queria somente na oração, pôs a mão na cabeça e em nome do Senhor, sai. Em nome do Senhor eu fui curado. Em nome do Senhor eu deixei de ser mentiroso. Em nome do Senhor eu deixei de ser picuinha, eu deixei de fazer as contendas. Em nome do Senhor eu abandonei, tudo aquilo que estava me atrapalhando a avançar. Ei, em nome do Senhor sim, mas a fé, ela move montanhas. Mas é necessária a sua atitude também. Porque a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. É nesse momento que o Espírito Santo está falando para você assim, eu estou aqui de braço aberto. E eu estou pronto para fazer aquilo que você não consegue fazer. Mas aquilo que tem para você fazer, faça. Eu estou aqui e eu posso fazer e desempenhar um papel que não é para você desempenhar. Mas aquilo que está na sua mão para você desempenhar, é só você que vai fazer. Aí chega o momento da ruptura. O momento que a gente olha para trás. O momento que eu vivi, Denise. Que eu olhei para tudo. Falei assim, chegou o momento. Estou disposto, Espírito Santo. Comece a obra em mim. Derruba tudo. Pode me transformar. Pode quebrar tudo aqui dentro. Entra batendo a marreta, derrubando as paredes.
Faz tudo o que tiver que fazer, porque eu sei que é necessário. Mude o que é para ser mudado, porque tem muita coisa errada que tem para consertar aqui dentro. Foi nesse momento ali que eu olhei para tudo aquilo que eu carregava comigo, todos os pesos, todas as bagagens, tudo aquilo que estava pesando a minha jornada para que eu pudesse chegar onde eu tinha que chegar. Foi a mesma coisa de eu estar com um monte de mala. Soltei e continuei sem elas. Foi a mesma coisa de eu estar com uma roupa totalmente suja, Solano. Eu olhar para uma roupa limpa, tirar a roupa suja que está em mim, jogar no chão e ir de contra a roupa limpa. E foi dolorido. Foi dolorido. Porque quanta gente eu perdi no meio desse processo. Quantos momentos tensos eu vivi no meio desse processo. Quantas pessoas chegaram para mim e falaram assim: você vai tentar mais uma vez e você vai voltar para o primeiro lugar, você sabe disso. Não, ele está lá e vai acontecer a mesma coisa. Ele vai voltar, ele vai sair. Eu ouvi de pessoas que olharam para mim e falaram assim: Jessé, seu tempo já foi. Já era. Você tinha que tentar, você já tentou. Você sabe que você nasceu assim, você vai ficar assim. Só que eu falei assim: o Espírito Santo me diz algo muito mais intenso do que as pessoas estão dizendo. Foi o momento que eu passei a silenciar todas as vozes que estavam barulhando a minha mente e aumentei o volume do Espírito Santo. Eu falei: eu quero somente te ouvir. Não importa se fulano está falando que eu não vou conseguir, se Beltrano está dizendo que eu não consigo, que eu não sou capaz, que eu não tenho capacidade. Eu sei que se eu fizer o meu papel, segurar na sua mão e a gente caminhar junto, eu vou chegar no destino proposto que o Senhor entregou para mim. E eu sei que o Espírito Santo está falando com muita gente aqui hoje, porque nós somos seres humanos em evolução, a gente passa por um processo constante na vida. A vida é um processo. A gente nasce, cresce, reproduz e morre. A vida é um processo. Só que a gente não pode atropelar esse processo. E para encerrar, o resultado final de tudo. Naamã tenta de toda forma não descer o Jordão, tenta de toda forma pegar atalhos que pudesse facilitar, né, para ele passar pelo processo para ele ser curado. E já que ele não consegue, é o momento que os empregados chegam para ele e falam assim: cara, vai lá mesmo. O povo que estava com ele viu que realmente ele tinha que fazer aquilo e falou assim: desce mesmo. Vai lá, ouve o que ele está falando. Porque ele é um profeta e ele sabe o que ele está falando, ele sabe o que ele está fazendo. Foi o momento que juntou a torcida positiva e falou assim: passa pelo processo mesmo. Foi a hora que juntou realmente os amigos de verdade e falou assim: Naamã, desce o Jordão porque você vai ser realmente curado. E o Espírito Santo falou assim: Jessé, foi o momento que quem tinha para chegar na sua vida, para pegar na sua mão e levar você até o Jordão, foi o momento que aconteceu. E quantas pessoas me ajudaram a chegar até o Jordão, descer e ser curado? Aproxime-se de quem entende o processo, sabe do propósito e vai te ajudar a passar por ele. Aproxime-se de quem vai olhar para você e vai falar assim: cara, realmente, você está leproso. E é só o Jordão que vai poder ter eficácia sobre a sua doença. Aproxime-se de alguém que vai pegar na sua mão e além de falar para você, vai pegar na sua mão e vai caminhar com você até o Jordão, até Jesus Cristo, e vai dizer assim: eu também vou com você porque eu também preciso desse processo. Porque gente vai te barrar para falar assim: não vai, não é necessário, não precisa, você não precisa disso. Tem muita gente. Mas eu acredito muito que o Espírito Santo ele ainda levanta pessoas para ser nossos amigos de verdade, pegar na nossa mão e dizer assim: vamos lá, você consegue, vai para o Jordão, seja curado, enfrente o processo. Por mais que doloroso esteja, por mais difícil que seja, por mais que você tenha que chorar, por mais que você tenha que sofrer, mas é necessário. Aproxime-se dessas pessoas que vão olhar para você e vão dizer assim: realmente, como se diz a Bíblia, você está por quê? Mas é necessário você se limpar. Eu tive essas pessoas na minha vida, e depois de muito tempo,
Eu entendi que depois que eu passei pelo processo de alguém pegar na minha mão e me levar até o Jordão, agora eu estou pronto para pegar na mão de alguém e levar essa pessoa até o Jordão. Primeiro você é levado. Primeiro você é encaminhado. Primeiro alguém te leva, primeiro alguém te empurra. E depois você está na posição de empurrar alguém. E depois você está na posição de falar, agora bora lá, porque eu passei pela mesma coisa, eu vivi o mesmo processo e agora eu quero te ajudar. Vai chegar esse dia, e eu quero muito profetizar de uma forma consciente aqui, que vai chegar o dia que você vai olhar para tudo que você viveu, para todo o processo que você enfrentou, vai pegar tudo isso, isso vai virar um testemunho, e esse testemunho vai inspirar muita gente por aí. Vai ser o momento que as pessoas vão olhar para a sua vida e vão falar, caraca, se ele conseguiu, eu também consigo. Se ele precisou passar por isso, eu vou passar também, e se ele venceu, eu também vou vencer. Vai ser o momento que a sua história vai servir de inspiração, vai virar canção. Muita gente vai ouvir e vai decidir a viver o processo de Deus. Eu estou aqui hoje para dizer para vocês, passe pelo processo. Vai doer? Vai doer. Vai machucar? Vai machucar. Vai chorar? Você vai chorar. Mas esse processo vai te deixar pronto, alinhado. Porque quando você chegar para viver o propósito, você vai olhar para trás. Primeira coisa que você vai falar, a glória é dele. E depois você vai olhar e vai dizer assim, realmente, eu não poderia estar onde eu estou se eu não tivesse descido ao Jordão. Eu não poderia desempenhar o que eu estou desempenhando se eu não tivesse descido para o Jordão. Eu não poderia ser referência, Gabriel, se eu não tivesse descido ao Jordão. Eu não poderia estar vivendo tudo aquilo que Deus me falou e até mais, porque eu achei que seria somente o que eu estava pensando. Mas Ele me entregou de uma forma tripla, porção tripla, dobrada, quadripla e tudo isso mais. Ele me entregou muito mais. E quando eu fui receber o prêmio esses dias, o prêmio Cantor Revelação lá do ano, eu peguei o prêmio, fechei os olhos. Eu agradeci a Deus e falei obrigado. Obrigado, Deus, por ter apresentado o seu filho, que é o Jordão, e que me fez descer a essas horas e me deixou pronto para viver o que eu estou vivendo agora. Obrigado, Deus, por não ter desistido de mim. Obrigado, Jesus, por ter enfrentado todo o processo comigo. Obrigado por ter me ouvido dentro do meu quarto falando, não quero mais, e o Senhor lá na porta falando, bora, Jessé, você consegue. Obrigado, Espírito Santo, pelas vezes que eu falei assim, estou largando tudo, e você me pegava, me levantava e falava, Jessé, tem uma história linda preparada para você, não desiste não. Obrigado pelas vezes que eu quis desistir da minha família, o Senhor sussurrou no meu ouvido e disse assim, os meus planos não podem ser frustrados. Obrigado, Espírito Santo, pelas vezes que eu olhei para mim mesmo, falei assim, eu não consigo, eu não tenho capacidade. E o Senhor falou para mim, eu não te dei espírito de covardia. Obrigado por não ter soltado a minha mão. Aleluia. E hoje eu sei que o processo que eu vivi gerou no meu coração a essência da gratidão, a essência do reconhecimento de quem eu devo ser, a essência daquilo que Ele é em mim. E eu quero muito encerrar aqui dizendo para todo mundo, principalmente para mim, que tudo passa. Essa fase ruim passa. Esses dias difíceis passa. E uma hora que a gente está lá no meio do processo, olha para tudo ao nosso redor, fala assim, é impossível de tudo isso melhorar. É nesse momento que o Espírito Santo está trabalhando na sua casa, está trabalhando na sua família, está trabalhando na vida dos seus filhos, está trabalhando no seu ministério. É nesse momento que você acha que está tudo perdido, que o Espírito Santo entra em ação e cuida de você. Amém? Meu horário já foi, vou entregar 10 minutos antes, e eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, pelo que Ele há de fazer, porque eu sei que é só o começo.
Agradeço muito a todas as pessoas que pegaram na minha mão e falaram: já você vai, você consegue. E até a quem falou assim: consegue não, ajudou muito também. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Todas. Eu quero encerrar dizendo: entenda o propósito. Passe pelo processo. E depois você vai estar pronto para viver o propósito. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.